Silene Santos, ao vivo aqui na Clique TV, em A Hora do Coaching. E você que nos acompanha, você pode entrar, clique aqui, mande a sua pergunta, participe, dê a sua sugestão. Porque o tema de hoje é bom para todo mundo. Se você acha que não é um bom vendedor e quer melhorar, ou que você já é um bom vendedor, mas que falta alguma coisa, preste atenção no que a gente vai desenrolar no decorrer do programa. Antes de apresentar meus convidados e antes de entrar no tema que é curioso e é maravilhoso, eu vou passar um recado para vocês. Aliás, é um convite. No próximo dia 16, na Martins Fontes, a livraria que está aqui na Avenida Paulista, 509, eu vou lançar o Manual Prático de Coaching, ferramentas para potencializar competências de liderança. É um material muito bom, é um manual que você vai fazer, vai praticar, vai entender o que é melhor para o líder quando ele conhece as ferramentas da escutativa, de fazer a pergunta na hora certa, de dar um bom feedback, de poder avaliar a sua equipe, o que ela tem de bom, o que pode melhorar. Esse é o tema do Manual Prático de Coaching. Eu te convido para estar comigo no dia 16/2, aqui na Avenida Paulista 509, Livraria Martins Fontes, das 6 da tarde até as 21h30. Vem comigo! E agora, para falar do nosso tema, que é sobre vendas, eu dou as boas-vindas ao Carlos Cruz e ao Mário Rodrigues. Olá, Lucilene, é um prazer estar com você aqui hoje ao vivo e poder ter a oportunidade de debater esse tema. Vendas, falar um pouquinho sobre o vendedor, compartilhar as experiências do que o vendedor bem-sucedido faz, enfim. E até mesmo pensar um pouco em como nós podemos ser melhores vendedores a partir de hoje. Exatamente, isso a gente não para de aprender nunca, né, Carlos? É uma coisa que acontece. Você é um bom vendedor, já faz tudo direitinho, mas o que eu posso melhorar mais? Esse é o desafio de cada um de nós. E o Mário, seja muito bem-vindo, Mário. Obrigado, Lucilene. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco desse tema desafiador, né? Um tema que todos os dias, não só para quem trabalha com isso, porque todo mundo vende alguma coisa, né? Ou vende posição, ou vende uma forma de pensar, né? Desafia todo mundo todos os dias. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, Mário, tem gente que acha que não vende nada. Esses são os piores, né? Que vende muito. Vende até quando você não quer comprar. É verdade. É verdade. Então, minha gente, já viram o que nos espera? A gente vai falar hoje sobre a formação do vendedor. O que é importante? Por que você deve se atualizar sempre? E quem está aqui, eles têm a formação em vendas, são especializados. O Carlos e o Mário são pessoas que já estão no mercado há muito tempo. O Carlos eu conheço há mais tempo do que o Mário, mas eu sei que são pessoas cheias de recursos para oferecer para você. O Carlos Cruz, ele é coach, ele é trainer e ele vai falar um pouco. Eu vou pedir para você falar, Carlos, e para você também, Mário, porque é melhor vocês falarem daquilo que vocês conhecem, da sua formação e como que vocês chegaram a esse ponto. Falei, eu quero trabalhar formando vendedores. Começando com o Carlos? Se for pegar a história de vendas, meu pai ele é vendedor comerciante, eu nasci atrás do balcão. Meu pai conta que eu com um aninho ficava embaixo do balcão enquanto ele atendia os clientes, os fregueses na época do Natal. E o tempo passou, eu comecei como auxiliar de escritório, trabalhando no mercado, e aí eu resolvi atuar com treinamentos, com palestras, e eu comecei a desenvolver minha habilidade em vendas, de fato, quando eu resolvi vender projetos. E eu me lembro que na época que eu comecei a vender palestras, imagina, bem novo, com 20 e poucos anos, até 20 anos na verdade, eu liguei para quase 300 empresas, marquei 10 reuniões e fechei 3 palestras, uma só com ajuda de custo. Foi assim que eu comecei. O tempo foi passando e eu comecei a conviver com vendedores. E aí foi onde eu aprendi de fato a vender, ou seja, acompanhando vendedores em campo e também realizando o que nós chamamos de seminário dos campeões. Pegar os melhores vendedores de uma empresa, entender como esse pessoal pensa, o que eles fazem, do que eles acreditam, de que forma eles apresentam as suas soluções e por aí vai. E aí foi onde nós chegamos nesse momento atual, onde eu e o Mário nós idealizamos a formação profissional em vendas, que é um programa exclusivo que nós estamos lançando agora para o mercado, onde a nossa proposta é formar vendedores profissionais para atender uma demanda não atendida. A minha formação é em administração de empresas, tenho MBA em gestão empresarial, ou seja, uma formação voltada para negócios
E também uma formação voltada para pessoas. Estudei coaching, programação neurolinguística, psicologia aplicada em negócios, mas eu diria para você que vendas não se aprende só em sala de aula, vendas se aprende vendendo. Então, eu acho que a minha experiência vem do dia a dia em campo de ser vendedor. Eu acho que antes de ser treinador, eu sou vendedor. Já deu para perceber, começar atrás do balcão já desde pequeno, e uma estratégia fantástica, porque para mim o segredo do grande vendedor está na estratégia dele. Você começa lá novinho, parece que ele já é idoso, né, gente? Realmente eu conheci o Carlos, ele é um vendedor nato. Ele faz a primeira palestra que eu assisti dele, eu fiquei encantada como ele envolve as pessoas. Então isso é um dom natural dele, realmente. E essa estratégia de primeiro ligar, não importa quantas pessoas você vai ligar, quanto tempo você vai gastar, mas isso é um item muito importante. Claro, numa empresa, do porteiro ao presidente, todo mundo vende. Ou vende ou atende alguém. Tá vendendo uma ideia, um produto. O fundador do Walmart, ele dizia para a sua equipe: se você tem que estar atendendo o cliente. Se você não estiver atendendo o cliente, você tem que estar atendendo e vendendo uma ideia, um projeto para alguém que está atendendo o cliente. Uau! Verdade, então está vendendo o tempo inteiro. Seja muito bem-vindo, estou muito feliz que você e o Mário estão aqui comigo hoje para a gente falar desse tema que interessa para Deus e o mundo, porque todos vendemos mesmo. A gente pode falar que não vende, mas a gente vende a credibilidade, no mínimo, isso a gente vende. E Mário, seja muito bem-vindo. Obrigado. E você, conte-nos um pouco, vamos saber um pouco mais quem é o Mário Rodrigues. Bem, eu comecei, meu sonho era ser publicitário, né? Quando fui me formar, fui fazer comunicação, cheguei a trabalhar sempre empreendedor, desde criança, enfim, né? Sempre me metendo a inventar coisas. Quando fazia faculdade tinha lá um estúdio de produção gráfica, mas não conseguia vender o meu negócio, não conseguia ganhar dinheiro com aquilo. Me lembro que na faculdade um professor de marketing, que foi minha grande paixão no curso de comunicação, me disse: olha, se você quer ser um bom marqueteiro, você tem que um dia ter pego a pastinha e saído de porta em porta para saber como funciona isso. Foi quando pela primeira vez eu me enveredei pelos mundos de vendas. E eu fui trabalhar numa grande escola chamada Xerox. Né? Trabalhei por 4 anos na Xerox do Brasil e comecei então ali o meu verdadeiro treinamento, né? No dia a dia, lidando com clientes. E isso já há quase 20 anos. Então eu trabalho profissionalmente com vendas há quase 20 anos. Passei pela função de vendedor, o que a gente chama de gerente de contas, gestor de contas, depois me tornei gestor de equipe de vendas, sempre lidando com o processo complexo de vendas, sobretudo em business to business. Houve um momento que me despertou a questão de, por conta de todo esse processo, eu disse: olha, eu preciso passar isso para frente. Né? Eu preciso mostrar para as pessoas que a história de que vendedor nasce vendedor não é verdade. Que o vendedor aprende a ser vendedor. Isso é um alento para muita gente. O vendedor aprende a ser vendedor. Foi quando surgiu então o projeto de começar a trabalhar com treinamento em vendas. Né? Foi quando eu comecei então a dar palestras, de trabalhar com treinamento, e isso já há pelo menos uns 7 anos. Né? Hoje eu defendo e tenho como prova a minha vida e a minha carreira profissional de que vendedor é possível se aprender a ser vendedor. O que acontece é que algumas pessoas desenvolvem no decorrer da sua vida habilidades que são importantes no processo de negociação e vendas, mas habilidades que você pode aprender no laboratório, que você pode aprender num curso, numa escola, né? E é isso que hoje, inclusive, esse projeto que a gente lança agora, eu em parceria com Carlos Cruz, que é a formação profissional em vendas, mostra que você pode começar do beabá e se tornar vendedor de sucesso. Eu, na minha carreira, acompanhei pessoas que eram super, que a gente diz, né, super júnior, né, e que hoje são grandes vendedores, ganham a vida e ganham bem, né, trabalhando com vendas, e que aprenderam, né, através de treinamentos e no dia a dia, no processo dos negócios. É uma arte. Vender é uma arte. E saber conquistar, cativar o cliente. E para mim é assim, quando a gente tem aquele poder da escuta, você pode saber o que o cliente quer. Então vamos lá falar desse tema. Primeiro, uma primeira questão que eu gostaria que vocês definissem aqui pra gente: o negociador e o vendedor. Onde que esses dois se encontram? O que é diferente de ser negociador e de ser vendedor? Mário? Bem, Lucilene, na verdade, assim, olha, você tem bons negociadores que nem sempre são vendedores.
Negociação é um processo que a gente passa no decorrer da vida toda, né? Há um grande livro chamado Você Pode Negociar Qualquer Coisa, do Cohen, e que ele começa o livro contando uma história de um filho dele negociando uma posição num restaurante com a família. E ele mostra como a criança tem habilidade para negociar e se mostra um ótimo negociador, né? Essa habilidade o ser humano, por questão de necessidade, acaba desenvolvendo desde bebê, né? Quando a gente chora para pedir alimentação para a mãe, a gente está negociando, né? Agora, o processo de vendas é um processo de troca, em que você constantemente negocia. Um bom negociador pode se tornar um hábil vendedor, né? Um bom vendedor. O que acontece é que você negocia a troca de uma coisa por uma remuneração ou por uma outra coisa, né? Essa é a diferença básica entre um e outro. Hoje você tem bons negociadores que nem sempre são bons vendedores, né? Mas você, com certeza, se tem um bom vendedor, ele é um bom negociador. Ah, entendi. Então tá muito próximo ali, né? Um bom negociador e um bom vendedor, ele tem essas habilidades dentro dele, na verdade. E quando ele vai para essa formação, pode ser que ele nem tenha consciência disso. Aí eu vou mandar a pergunta para o Carlos. Como é que descobre essa habilidade na pessoa? Como é que você faz para ela despertar? Primeira coisa é você enxergar que vendas não é mais como era no passado. No passado, o vendedor, as empresas, as pessoas, a pessoa não dá certo numa área, vai para vendas. Ou não deu certo aqui, vai para vendas. Ou então, um velho paradigma, que o senso comum diz, a pessoa fala bem, engana o cliente, no passado isso acontecia muito, vai para vendas. Hoje isso não funciona mais. No passado, as pessoas não tinham acesso à informação. Inclusive, se nós olharmos lá para trás de como era o processo de vendas, ele começou desde lá da época das cavernas, e aí veio lá para a Grécia Antiga, onde tinha uma pessoa que era responsável pelo processo de troca entre as comunidades. O tempo passou, nós chegamos na Revolução Industrial, onde o vendedor era uma pessoa que apenas intermediava a relação entre comprador e fornecedor. Ou seja, o foco era na produção. Henry Ford tinha uma frase que dizia: compre qualquer carro desde que seja Ford, desde que seja preto. Então o vendedor na época, ele não precisava ser um hábil comunicador, ele precisava apenas apresentar o produto e atender aquilo que o cliente queria comprar, porque a empresa era a única que proporcionava aquela solução, aquela experiência, ou na verdade oferecia aquele produto, que o foco na época era muito mais na produção do que na prestação do serviço. O tempo passou, aí surgiu a figura do caixeiro viajante. Quem que é o caixeiro viajante? É o famoso representante comercial. Esse camarada, ele chegava numa cidade e ele apresentava os produtos, inclusive o cliente, o comprador, apresentava a sua família, o atendia durante horas, o levava para almoçar porque ele era importante, era alguém que estava trazendo novidades. O vendedor na época era uma pessoa que trazia novidades para determinada região, que é o representante comercial. Ganhou muito dinheiro esse profissional. O tempo passou, as empresas se deram conta e os clientes começaram a ficar cansados da conversa fiada dos vendedores, e aí começou a se valorizar as habilidades de perguntar, ouvir e construir relacionamento forte com o cliente. Foi nesse momento em que as empresas começaram a investir em treinamentos e, principalmente, em alguns casos, oferecer treinamentos com foco em script de vendas, que era para o vendedor não fugir daquilo que era realmente o produto. Inclusive, muitos vendedores despreparados hoje ainda enganam o cliente. Alguns é por falta de caráter, outros é por falta de conhecimento, por falta de buscar informação. Aí ele não consegue convencer um cliente, fica ansioso e começa a inventar coisas. Nós percebemos muito isso quando nós vamos a campo com alguns vendedores. O tempo passou, e aí hoje nós temos um momento onde o vendedor ele deixa de ser só vendedor, e quando nós formos uma venda B2B, business to business, ou seja, uma empresa vendendo para outra, o vendedor tem que atuar como gestor de negócio. Então, por exemplo, eu sou um representante comercial, que eu vou vender para eu sou de uma indústria, represento uma indústria, eu vou vender para um varejo, eu tenho que me preocupar não em vender um produto, mas fazer o meu revendedor ganhar dinheiro com esse produto, fazer o produto girar. Hoje o vendedor, ele é uma figura responsável por trazer as informações do mercado e atuar como estrategista para a empresa. O vendedor hoje, ele vai além daquela figura de antigamente, que era alguém que pegava o portfólio, pegava o seu produto, chegava até o cliente e oferecia. Hoje o vendedor ele tem um foco na geração de valor. O que é gerar valor? É aquilo que tem significado para o cliente, para o acionista da empresa, para a comunidade. Então hoje o vendedor ele tem que estar muito mais preparado no Silene. Por quê? Porque o vendedor de hoje
ele tem que não se preocupar só em vender um produto, mas ele tem que se preocupar em entender quais são as necessidades do meu cliente. O que meu cliente realmente tem como problema para que eu possa ajudá-lo a resolver. O que ele imagina que é a solução ideal para resolver o problema dele. E aí eu tenho o desafio de encaixar as soluções que eu ofereço com aquilo que ele está ali querendo comprar. Inclusive, puxando até um gancho, até a primeira pergunta que você trouxe para nós, existe uma diferença entre você ser um bom negociador e ser um bom vendedor? Ou isso, na verdade, o bom negociador é um bom vendedor e vice-versa? Quando nós trabalhamos, um dos pilares que nós trabalhamos na formação profissional em vendas, na verdade nós trabalhamos em 4 pilares, que é o que sustenta a carreira do vendedor profissional. O primeiro deles é o vendedor profissional tem que trabalhar com indicadores de resultado. O segundo é processo de vendas. Depois ele tem que ter musculatura e desenvolver algumas competências de vendas. E fatores motivacionais. Pegando a questão de processo de vendas, um vendedor profissional, ele tem que trabalhar num tripé. Então imagina um tripé que uma dessas partes está relacionada a processo de venda. Certo. Né? Ou seja, como que eu atuo nos passos da venda, inclusive nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Além disso, ele tem que entender de processo de compra. Como que o meu cliente compra? Então, se o meu cliente é o consumidor, como ele toma uma decisão? Como influencia a família? E por aí vai. E processo de negociação, que são esses 3 pilares, quando nós falamos de método, que assim, hoje no mercado você encontra muito treinamento motivacional. Vamos lá, vender. Quer dizer, não adianta só você pensar em técnicas muito simples, a não ser que a venda seja muito simples. Existem muitos profissionais, aliás, poucos profissionais do mercado que trabalham dessa forma, que é o quê? Trabalhar com método, com processo. Então, vendas é ciência. É você pegar o processo de vendas e entender como que funciona cada etapa, como que o meu cliente compra. E a partir daí, você saber como dar cada passo. É a mesma coisa que correr uma São Silvestre. Certo. Então, você tem que saber como... Você tem que ter uma estratégia de como correr cada quilômetro, o tempo que você quer alcançar, o tipo de alimentação que você tem que ter. Exatamente. Saber quando é que ele tem que dar aquela arrancada, quando ele tem que diminuir o passo um pouco, isso, até para entender o que o cliente quer. Mário, você quer completar essa informação? O que mudou hoje, olhando para o passado, tudo isso que o Carlos nos conta, realmente tem uma mudança. O vendedor de antigamente não é mais como o vendedor de hoje. E se ele quiser ser bom mesmo, ele precisa se atualizar. Ele tem que prestar atenção no que está acontecendo no mundo, né? É importante que ele saiba como os competidores atuam? Sem dúvida, Lucilene. Hoje, essa questão de venda simples não existe mais, né? Antes, você tinha poucas opções. Hoje, por exemplo, quem está nos assistindo deve estar cheio de banners em volta dele ali, né? Vendendo uma série de coisas, oferecendo uma série de coisas. Hoje eu quero um produto, né? Eu vou num buscador na internet, ou mesmo não preciso nem ir a ferramentas muito complexas, eu pergunto para um amigo, ele me dá uma série de opções, né? A função do vendedor hoje é mais de facilitador e consultor, efetivamente, do que alguém que pega um produto e facilita de levar a outra pessoa e faz uma venda simples, como o Carlos bem colocou, né? Hoje o que as pessoas compram, e é isso que a gente defende no nosso processo, as pessoas compram solução, né? Porque produtos, você tem uma série de produtos. Verdade. As pessoas têm necessidades, então olha, se eu tenho uma necessidade de status, eu posso resolver esse problema desde trocar de carro até comprar uma caneta, uma peça de roupa ou coisa assim, né? O vendedor ele tem que ter a habilidade de entender o que o cliente espera, qual é a necessidade dele, e aí através do seu produto, né, ajudar ao comprador a definir por aquela compra, enfim, satisfazendo uma necessidade. Eu costumo dizer, isso gera muita confusão, e o pessoal diz, mas não é bem assim, que ninguém compra o que não precisa, né? E há as pessoas que dizem, olha, cada vez mais a gente está comprando o que a gente não precisa, supérfluo e tudo mais. O que acontece é que cada vez mais a gente tem opções de produtos e tem acesso a produtos, mas a gente sempre compra o que precisa, né? É que às vezes a gente vai ao shopping, a pessoa está deprimida, ela vai ao shopping e ela compra uma série de coisas, mas eu não precisava disso. O que acontece é que quando ela tomou a decisão de compra, e esse é o momento mágico, o bom vendedor ele sabe e entende qual é o processo de compra, o que a pessoa pensa e como ela decide uma compra. Quando ela comprou aquele produto, ela precisava satisfazer uma necessidade específica, e que aquele produto, ainda que seja só no momento, satisfaz. Olha, agora eu vi que não precisava de mais um par de sapatos, né? Eu costumo dizer, eu tenho 3 mulheres em casa, né? Tenho 2 filhas e uma esposa. Nem fala dessa coisa de sapato e mulher. É um negócio que é incrível. Só que quando ela vai lá e compra aquele sapato, ela precisava satisfazer aquela necessidade, não é?
A questão é que a necessidade não era de um objeto para proteger os pés ou coisa assim. A necessidade estava ligada à inclusão ou à questão de status, mas a necessidade existia, né? E foi satisfeita naquele momento. A função do vendedor hoje, mais do que simplesmente pegar um produto lá no meio de produção e levar ao consumidor final, é facilitar esse processo e ser consultor. Ele tem que vender a solução para aquele problema específico do seu cliente. Eu costumo dizer que bom vendedor é aquele que o seu cliente liga para você, né? Às vezes para perguntar e pedir uma dica de alguma coisa com que você não trabalha. É aquele cliente que te liga e fala: Lucilene, eu sei que você não trabalha com isso, mas você tem uma dica para me dizer, para resolver tal problema? Esse é o bom vendedor, é um vendedor de soluções. Pois é, eu tô aqui, você está falando, eu estou aqui refletindo, eu estou desconfiada que eu sou boa vendedora, viu? Ó, eu conheço você já desde aquele congresso em Salvador, já deve fazer o quê? Acho que mais de 3 anos. Muito mais. Muito mais, muito mais. 6 anos pra cima. E você é boa vendedora, você vende ideias, vende projeto, e hoje você como coach, você é muito mais do que só vender um trabalho de coaching, você vende a oportunidade de a pessoa se desenvolver. E é por isso que os profissionais te contratam, por isso que hoje você tem trabalho. Então, tem gente que quando você fala assim, agora você tem que vender, a pessoa trava. Por exemplo, eu outro dia conversando com a minha mãe fala: eu não sou boa vendedora. Minha irmã fala a mesma coisa, a minha noiva a mesma coisa, mas ela consegue me vender tanta coisa, me convence de tanta coisa. Minha mãe convence meu pai de tanta coisa. Então quer dizer, é que falou vendas, existe um paradigma que ainda é um paradigma mental. E hoje, só para você ter uma ideia, se nós realizamos programas de treinamento para líderes e de vendas. O Mário, inclusive, ele é professor e ele até pode contar que eles abriram na Universidade de São Judas 3 turmas. Um com foco em negociação, uma com foco em vendas, outra com foco em liderança. Essas 2 não encheu a turma de estudantes, porque nenhum sonha em ser vendedor, que é o público específico dessa universidade. Mas liderança encheu, porque todos querem ser líderes. Mas muitos não se dão conta que para você ser um líder, você também pode ser um bom vendedor. Porque um líder não é só aquele que lidera processos, mas é aquele que vende ideias, que inspira as pessoas. Então vendas, inclusive, hoje, boa parte dos nossos clientes não são as pessoas físicas, ou seja, vendedores que investem na formação. São as empresas que investem nesses profissionais. A nossa proposta é mudar isso. Por quê? Porque hoje, uma das profissões que mais falta profissionais no Brasil e no mundo é de vendedor, principalmente de representante comercial. E quase nenhum jovem sonha em ser vendedor. Então nós temos algumas pesquisas e identificamos que boa parte das vagas divulgadas, ontem mesmo, eu entrei no site de um grande portal que é a Cato e praticamente quase metade das vagas estão relacionadas à área comercial. 60 mil para 30. E 30 mil currículos, quer dizer, assim, querendo vender. Uma percepção rápida. Uma necessidade de vendedores, de bons vendedores. Não existe faculdade de vendas. Esse é o grande problema. Não existia, talvez nossa proposta não é fazer uma faculdade agora, mas nossa proposta é formar vendedores profissionais. Nós sempre atuamos com cursos rápidos, de 8, 16 horas, e alguns projetos nas empresas com programas mais longos, e chegou o momento de nós abrirmos isso para o mercado. Por quê? Outro dia um advogado nos procurou e ele falou: Carlos, eu me formei, eu conheço muito da parte tributária e eu quero vender mais os meus projetos, vender mais, na verdade, os nossos serviços e vender o nosso escritório. Ou seja, tem vários profissionais que não são vendedores no cargo, que se deram conta que podem se desenvolver como vendedores e começam a enxergar isso como uma carreira. Então, por exemplo, representante comercial, é difícil um jovem que sonha ser, embora isso ainda, eu conheço muitos jovens que são representante comercial porque herdaram a carteira do pai, ou seja, o pai acaba sendo uma pessoa jurídica que representa algumas empresas e ele acaba dando continuidade. Eu conheço vendedores, nós estávamos inclusive conversando ontem mesmo, de vendedores que conseguiram realizar vendas milionárias e comissões milionárias. O Mário mesmo conhece uma pessoa que realizou uma venda e ganhou 500 mil reais numa comissão. Então, quer dizer, e não tem uma formação acadêmica muito estruturada, óbvio que são poucas pessoas no mercado, mas eu conheço muitas que ganham 20, 30 mil reais por mês, mas são pessoas que ralaram muito e assumiram o risco de você ser remunerado por resultado. Ele tem uma boa estratégia, né? Então, como eu disse, para vocês, faltando 5 minutos, a gente avisa para fazer terminar esse primeiro bloco e a gente continua daqui a pouco. Eu vou pedir
que você e o Mário deixe para nós os contatos. Se alguém quer conhecer mais sobre esse processo de formação de vendedores ou de atualização, como que eles devem procurar vocês? Eu vou inclusive passar até o meu e-mail direto, porque até como eu comentei com você, nós estamos aqui em primeira mão falando para o mercado da formação profissional de vendedores, que está indo para o mercado... Quanta honra, fico muito feliz de estar levando isso aqui da Clique TV. Claro, a partir de amanhã, mas o site vai entrar no ar, mas a quem tiver interesse em receber as informações exclusivas, encaminhe um e-mail para carlos@carloscruz.com.br ou para Mário, né, o do mario.rodrigues@ibvendas.com.br. Então, e aí tem o meu site, né, que é carloscruz.com.br, mas vale a pena encaminhar o e-mail que a gente envia as informações de forma exclusiva para essas pessoas. Perfeito. Então, gente, continue conosco. Daqui a pouco a gente está de volta para continuar o assunto de vendas, que nós nem começamos ainda. Tem muito o que falar. A gente ainda pode falar quais são as principais, o que a pessoa tem que tomar cuidado na hora de vender, os principais erros, evitar cometer esses erros e como é que se desenvolve uma competência de vendedor. Aguarde, daqui a pouco a gente volta com mais novidades. E nós temos um encontro marcado toda quinta-feira ao meio-dia aqui na Clique TV com o programa Despirocando. Então não tem nada melhor para fazer aí na hora do almoço. Então vem aqui, ó, mulher bonita, muita música, muito humor, toda quinta-feira ao meio-dia, programa Despirocando aqui na Clique TV comigo, Jorge Paulo. Desce, desce, desce. Olá, eu sou Adriana Ferrari, toda terça-feira das 11 ao meio-dia, fiquem ligados, Radar com Adriana Ferrari. Fim de semana chegando e você não sabe o que fazer? A gente tem a solução. Zoom aqui na Clique TV. Dicas e entrevistas. Toda quinta-feira a partir das 6 da tarde, aqui na Clique TV. Eu, Jaque Petkovic, estou toda quinta-feira ao vivo às 2h30 da tarde aqui na Clique TV. Estamos de volta, sou Lucilene Santos, ao vivo aqui na Clique TV e essa é a Hora do Coaching. Falei no primeiro bloco com o Carlos Cruz, ele é coach, ele é trainer, ele é consultor, e com o Mário Rodrigues, que também é dessa área há mais de 20 anos, formando pessoas, trazendo profissionais melhores para enfrentar esse mercado que não é fácil. E aqui nos bastidores a gente estava batendo papo durante o intervalo para saber como é que é esse negócio de venda. Houve um tempo em que parece que falar vendedor é uma palavra que sai de mim. Então inventaram o tal do consultor. E no meu modo de ver, como coach, o vendedor ele tem que ser um pouco de tudo. Ele tem que ser um pouco coach para perguntar para o cliente é o melhor vendedor que existe. Se ele contar para nós o que ele quer, poxa, fácil de fechar a venda. E ser um consultor também de entregar para o cliente aquele produto que ele tem certeza que é bom para o cliente. É o jogo do ganha-ganha. Esse é o meu modo de ver e a gente vai pegar os especialistas aqui agora para contar para nós como é que funciona o processo de venda. Carlos Cruz, conte-nos. Vamos dividir o processo de vendas em fatias, né? Então pegar por etapa. Então nós comentamos no primeiro bloco que quando nós falamos de processo de vendas, nós temos um tripé. Processo de venda, processo de compra e processo de negociação. Vamos falar especificamente de processo de venda.
Quando nós falamos de processo de venda, nós trabalhamos com 6 passos da venda. O primeiro deles é a prospecção. É onde você cria estratégias, onde você faz um planejamento para mapear oportunidades, saber de que forma você consegue alcançar suas metas, ou seja, ou prospectando novos clientes, ou na verdade vendendo mais mix de produtos e serviços para cliente que já compra, ou reativando clientes inativos. Então, em prospecção é onde você cria estratégias e pensa de que forma você vai atuar. Depois vem a questão da abordagem, que é onde é o primeiro contato com o cliente, então você está retomando o contato com esse cliente, é o momento onde você cria sintonia e uma relação de confiança. Depois vem o terceiro passo da venda, que é um dos passos mais importantes e aonde a maioria dos vendedores não dedica atenção, ou por falta de expertise mesmo, por falta de ferramenta, que é a investigação. É o momento onde você faz perguntas e aonde desperta o seu lado coach no processo de vendas. É onde você faz perguntas para identificar problemas, identificar necessidades, identificar expectativas. Inclusive é o momento de você detectar problema. O Mário pode falar até um pouco mais sobre isso, para você ativar a necessidade do cliente que muitas vezes está adormecida. Então vamos lá, prospecção, abordagem, investigação. Depois que você investigou, é um momento de você oferecer a sua proposta de valor, que é onde você apresenta as soluções, as características do produto e os benefícios principalmente, alinhando e conectando com a realidade do cliente. E aí logo depois vem a questão de como que você caminha para obter o compromisso do cliente, que é o que alguns chamam de fechamento. Inclusive o Mário pode falar um pouquinho até porque que o cliente pede desconto. Será que ele realmente quer desconto? Mário, isso é a parte boa, daqui a pouco. Daqui a pouco, olha só. E aí depois vem o pós-venda. Mas pós-venda é a pré-venda de uma próxima venda. Então olha só, muita gente se preocupa em vender, mas ela esquece que se ela investir energia para fidelizar o cliente, ela pode aumentar em muito sua rentabilidade. Isso é comprovado baseado em estudo, em número. O grande desafio é como é que eu rentabilizo minha base, como é que eu prospecto mais cliente e reativo o cliente inativo e fidelizo esses profissionais. Então falando de processo de vendas, você pode falar assim, Carlos, aonde que o brasileiro é bom? Ele é bom eu não diria em planejamento, mas ele é bom em abordar, porque o brasileiro ele vai e improvisa. O brasileiro ele é de improvisar. É verdade. Diferente do alemão que trabalha muito com planejamento, de forma estruturada. Mas aonde que o brasileiro falha? Ele pula da abordagem, ele quer logo apresentar a solução e não investiga. E aí gera objeção, o cliente pergunta de preço, e aí não está claro o que o cliente quer, diminui muito a chance de sucesso na venda. Então falando de processo de vendas, quando nós treinamos vendedores, nós ajudamos os vendedores dentro do tipo de venda que ele tem. Carlos, quando eu falo tipo de venda, o internauta que está nos ouvindo, ele pode até tentar identificar onde que ele se encaixa. Por mais que ele não é vendedor, a empresa em que ele atua, o tipo de trabalho que ele tem. Então você tem lá uma indústria, e a indústria vende ali, por exemplo, para um distribuidor. Tá? Esse distribuidor vende para um revendedor, o revendedor vende para um consumidor final ou para alguém que revende isso. Enfim, você tem algumas relações comerciais. Ou você tem, por exemplo, um psicólogo que vende ali uma solução, por meio de sessões, por meio de uma terapia, ali para o consumidor, para o usuário. Ou você tem ali uma importadora que vende para uma indústria. Então, quer dizer, quando nós falamos de vendas, não existe uma regra. Existe o quê? Conhecer de processo, estudar vendas, entender de método e adequar de acordo com cada tipo de venda. Então, nós conseguimos, como nós conhecemos de método, de ciência de vendas, adequar em vários segmentos. Então acho que até é legal o Mário falar um pouquinho da questão do desconto, né? Exato. Por que tem essa coisa? É uma delícia ganhar desconto. E para mim isso é um atrativo. E tem certos lugares que isso é cultura, países. Eu estive recentemente na Colômbia, eu achei muito interessante. Quando ia tomar um táxi, já tinha que perguntar quanto que era. Porque se eu não perguntasse quanto era, ele ia cobrar quanto ele queria. E aconteceu que a gente entrou num táxi lá um dia que deveria pagar 6, 7 pesos no máximo e nós pagamos 10, porque não houve a negociação antes. Então tem a coisa da cultura também. Aqui no Brasil não sei se é tanto, né, a cultura do pedir desconto, se isso varia de região para região. Mas o que leva, o que isso pode ajudar ou prejudicar uma venda, Mário? Conta para nós. Eu costumo dizer que desconto não garante fechamento, né? Ao contrário da impressão que a gente tem, que todo mundo diz, olha, vai com uma gordurinha, porque no final da negociação você tem que dar um desconto. Mas na verdade as pessoas, quando ela dentro do processo de vendas, né? Voltando só ao tripé que o Carlos falou, você tem o processo de venda. Agora, o que é muito comum entre os vendedores, né? E eu digo que o vendedor profissional ele tem que estar atento aos três
lados, né, desse tripé, né, é muito comum que as pessoas conheçam o processo de venda e se esquecem do processo de compra. É necessário que quando você vá fazer uma venda, você entenda ou faça ideia do que está passando pela cabeça do comprador. Né? Então você tem que saber quais são os passos que ele está dando para que você, que é profissional, acompanhe adequadamente. Como é muito natural que as pessoas não façam uma devida investigação, né? Não entenda exatamente o que o seu cliente ou o seu prospect necessita e vá direto para querer fechar um negócio. Olha, apresento meu produto e é isso e a gente vai para o fechamento. Né? O fechamento costuma demorar muito. Ansiedade. Exatamente. Ansiedade, por vezes, falta mesmo do conhecimento do processo. Né? Porque a gente deduz, e esse é um grande erro do vendedor, que é a dedução, a gente deduz que o meu cliente já entendeu o que eu preciso, então eu já quero ir direto para o passo do fechamento. Né? E aí a gente esquece de perguntar uma série de coisas. Quando chega no passo do fechamento, o que a pessoa está preocupada? Ela está preocupada com duas coisas. Ela está preocupada com o risco da decisão, porque toda decisão é um risco. Sim. E está preocupada com uma outra variável, que é preço, que é a única variável concreta dentro da negociação que eu posso me apegar. Então eu vou fazer uma historinha, que é um exemplo que é muito mais simples a gente entender. Imagine você andando pelo shopping, né? A gente estava falando de sapatos, imagina. Você lembra que você está andando pelo shopping, depois do almoço, aquela voltinha básica no shopping e tudo mais. Eu não vou comprar nada, Mário. Eu só quero dar uma volta porque eu tenho 10 minutos. E você passa por aquela loja de sapatos que semanalmente você passa por ali. E você vê um lançamento, aquele sapato. Né? Falar aqui para as nossas amigas, que sabem mais do que os nossos amigos o que eu quero dizer com isso. É a cor que eu não tenho. É aquela cor, aquele modelo que você não tem, lançamento. Né? E aí você vê uma etiquetinha assim escrito lá, R$700. Uau. Nossa, R$700 um sapato. Só que você pensa, Lucilene, e você entra na loja. Pronto. Você já deu o sinal de compra. Veja, a primeira informação que eu preciso, né, é a informação do produto. Ela atende a minha necessidade? Como a Lucilene bem disse, mas é a cor que eu não tenho. Pronto, você tem uma necessidade, vai atender aquele modelo que você tanto sonha. Né? E aí você entra, mas antes você se faz uma pergunta, que é natural. Quando a gente vai falar de alguma solução para o cliente, a primeira pergunta é, mas quanto vai custar isso? Quando a gente fala, por exemplo, de uma loja, né, já tem a etiqueta lá com preço, ela já responde. Quando a pessoa te pergunta quanto vai custar isso, ela ainda não quer saber exatamente o preço. Ela quer saber qual é o custo dessa solução para a minha necessidade, seja ela uma necessidade de uma nova cor, de uma inserção, de status, ou seja o que for. E estava escrito lá, R$700. Quando ela entrou, o sinal que ela deu para o vendedor que vai vir atender na loja é assim, olha, eu quero esse produto, ele atende a minha necessidade e eu estou disposta a esse custo, que a gente está lendo lá como R$700. E ela começa, né, vai experimentar o sapato, o vendedor que não é bobo traz aquelas 3 caixas, diz, olha, mas tem outro modelo e tudo mais, né, experimenta o sapato e tudo, até que chega uma hora, você faz aquela cara difícil, né, Lucilene? Gostei, mais ou menos, mas acho que vou levar. E a próxima pergunta automática é, qual é a forma de pagamento? Tem desconto? E aí eu sempre pergunto para as pessoas, né, nos cursos, se você entrou, o sapato te atende, você viu que custa R$700, se você não tivesse condições de pagar, você não entraria na loja. De jeito nenhum. Por que então você pede desconto? Já decidiu que vai comprar. Já está decidido. Por que você pede desconto? Porque dá uma sensação, porque é bom ter desconto. Na verdade, o que vai definir se você vai ter desconto ou não é a resposta do vendedor. E aqui está a arte desse passo da venda, né? Que é a questão de dar desconto ou não. Se o vendedor te diz, só um minutinho que eu vou falar com o gerente, ele acabou de te dar o sinal de que opa, tem desconto. E se ele não der desconto, você não vai comprar, porque ele acabou de demonstrar que assim, olha, não é R$700. Ele gerou uma expectativa em mim. Gera uma expectativa. Então aí eu vou esperar que venha esse desconto. Exato. E se não vier o desconto, você fica frustrado. Aí pode ser que eu leve, mas eu não volto mais naquela loja. Exatamente. O que normalmente a gente faz é que ele fala, só um minutinho, vai falar com o gerente, aí você vai atrás dele. Quando ele diz, olha, só um minuto que eu vou falar com o meu gerente, ele acabou de abrir mão de uma outra variável importante na venda, que é o poder. Né? Ele acabou de... Está na mão do cliente. Exatamente. E ele diz, olha, eu não tenho poder, seu cliente. Quem tem poder é o meu gerente. Como eu tenho poder na compra, eu digo, olha, deixa que eu falo com o seu gerente. Viu, eu vou levar e é à vista. Não é assim que a gente faz? Isso. A gente acaba demonstrando que poder fala com poder. E o que eu quero, na verdade, é a vantagem, não é o desconto. Vamos imaginar uma outra forma. O vendedor olha bem para você e diz, você não tem desconto.
Você é cliente antiga, toda semana você está aqui nessa loja, não é mesmo? Depois do almoço você sempre dá uma passadinha aqui. Você sabe, isso daqui é lançamento. Mas Luciane, volta daqui 3 semanas, que aí já não é mais lançamento, e eu posso te dar um desconto. O que você vai fazer? Você vai ficar incomodada. Não, mas eu quero o sapato. O que você quer e vai ter a sensação que pode não ser um bom negócio. Exatamente. O que você vai dizer? Você vai tentar de novo, porque a gente sempre tenta um desconto, e a função do vendedor nessa hora é te dar a resposta que você pede, na verdade. Quando a gente pede desconto nesse caso, eu não estou querendo saber se eu posso pagar 650. Eu quero saber, esse é o melhor negócio que eu posso fazer? Não há uma forma de eu conseguir isso que eu quero, atingir esse meu objetivo, com mais vantagem? Se o vendedor passa a segurança de Lucilene, esse é o melhor negócio, ninguém comprou esse sapato ainda. Aliás, eu só tenho 3 pares e é lançamento. Isso. Você vai dizer, pronto, eu pago 700. É descobrir o valor que aquilo tem pra mim, enquanto cliente. Se ele descobrir isso, tá feito. Porque nós mulheres, quando gostamos de um sapato, não tem Cristo que tira da cabeça. Leva. Quando você fala de valor, Luciane, eu acho que é uma habilidade que é muito, que a gente sempre busca, como gestor de vendas a gente busca nos vendedores, e o Carlos bem colocou quando disse, olha, a dificuldade é que hoje ainda não existe um curso de formação, não existe faculdade de vendas. Né? Quando eu quero um contador, eu procuro alguém formado em contabilidade. Eu quero um médico, eu procuro alguém formado em medicina. Exato. Eu quero um administrador, eu vou buscar alguém que se formou em administração. Agora eu quero um vendedor, eu vou buscar alguém formado em quê? Não existe. Então as pessoas, elas trazem parte das habilidades necessárias. E uma das habilidades interessantes e importantes é saber diferenciar valor de preço. Isso, quando a pessoa pergunta qual o custo no início de uma negociação, ela quer saber o quanto ela vai ter que se dispor ou se locomover, ou qual esforço que ela tem que fazer para poder ter acesso àquilo que ela já enxergou valor. Não é? Normalmente, por conta das pessoas estarem habituadas a negociar o ganha-pedra, você falou do ganha-ganha, né? As pessoas ficam com receio de dizer, vai custar 10. Se eu disser que vai custar 10, depois eu nunca mais vou conseguir vender por 12. O que a gente deve responder, olha, você vai ter um esforço de 10 a 15, mas eu preciso entender melhor a sua necessidade para então te dizer o preço. Porque na verdade a pessoa quer saber qual o custo, que não é preço. E à medida que eu vou investigando, como o Carlos bem colocou no processo de vendas, eu vou perguntando, mas por que você quer esse sapato? Por que você precisa disso? Eu vou entendendo qual o valor que a pessoa dá àquilo. E quando eu vejo se o valor é alto ou é baixo, é que eu vou adequar o meu preço. Exatamente. Né? A gente sabe que, olha, tem uma série de produtos que você paga mais caro ou mais barato, de acordo com a marca, de acordo com o que aquele produto vai representar. A experiência que ele vai proporcionar. Porque aí tem todo aquele jogo, né? Aí eu fico imaginando, o bom vendedor, ele segue esse espaço, ele planeja, ele investiga, ele conhece bem o produto, que é importante, né? Não adianta sair por aí querendo vender uma coisa que você não conhece. Sim. Eu gosto de vender aquilo que eu compro. Se eu acredito, eu consigo passar minha credibilidade. E eu percebo isso no vendedor que está me oferecendo também. Então eu fecho uma venda quando eu sinto confiança em quem está me vendendo. Que ele não quer tirar proveito, ele pode não ter essa possibilidade de me dar o desconto. Eu pedi, é natural. Mas se ele não me der o desconto e eu reconhecer nele que tem valor naquela negociação, você compra. Aí eu compro. Isso. Eu compro. E qual que é o erro típico de um vendedor? Onde que a venda bloqueia? Uma objeção. Olha, as objeções ela acontecem, eu costumo dizer que o segredo da venda não está no fechamento final. Todos os vendedores que vêm fazer curso conosco e tudo mais, a gente divide os processos da venda, né? E assim, olha, 10% normalmente numa venda tradicional é investido no que a gente chama de rapport, que é, olha aí, conhecer a pessoa e fazer o tal do quebra-gelo, como dizem e tudo mais. Depois a gente investe 20% na investigação, como o Carlos bem colocou. Depois a gente investe 30% do nosso tempo para poder apresentar a nossa solução. É a hora que... o vendedor é aquele que fala bem, né? Então ele fala muito do produto, fala muitas características e chama aquilo de benefícios, né? E depois ele gasta ou investe 40% do tempo dele para fechar, que é onde vem as maiores objeções. E aí eles dizem, mas Mário, o problema é no fechamento. Você chega lá, o cliente não quer voltar, não quer fechar, ele volta e pergunta de novo. E a gente percebe que o que a gente estava dizendo não é bem o que ele entendeu e tudo mais. A nossa proposta é que você vire a mesa, que você faça o seguinte: invista 40% do tempo, que é a maior parte,
na construção de confiança. Conheça o teu cliente, conheça as necessidades dele, entenda por que ele quer vender. Parece uma pergunta idiota, né? Ah, eu quero esse sapato. Mas por que você quer esse sapato? Entenda quais são as necessidades dele. Finalidade. As pessoas não compram produtos, as pessoas compram satisfação. Hoje a gente está com um mundo de produtos para comprar. A gente não compra produto, a gente compra solução de problemas, a gente compra satisfação, experiência de uso. Não é? Então, quando você conhece a pessoa, você sabe o que é que satisfaz aquela pessoa. Depois você vai investir, né, dos 40%, 30% para entender a necessidade dela. Olha, agora que eu te conheço, a gente tem um relacionamento, né? Então você vai abrir teu coração e vai me dizer de fato o que você necessita. Depois a gente vai investir 20% do tempo apenas para apresentar a minha solução. Solução significa que eu entendi o teu problema. Então eu não vou falar das milhares características do meu produto, ou dos meus milhares de produtos que eu tenho aqui na minha pasta. Eu vou falar da solução do teu problema. Então basta 20% do tempo para investir nisso. E só então, no final, eu vou investir 10% do fechamento. Olha, você me disse que tem esse problema, eu tenho esse produto que resolve o teu problema, né, de acordo com o que você me disse, e está aqui. Ele custa tanto e vamos fechar. É o sonho de todo vendedor. As objeções, elas são... a gente enfrenta as objeções fazendo fechamentos parciais. Então, primeiro eu preciso fechar com você uma relação de confiança. Depois eu preciso fechar com você que você me abra qual é a tua necessidade, qual é o que você precisa. Depois eu preciso fechar com você de que o meu produto está adequado ao que você precisa. No final, a gente fecha a nossa negociação. Realmente, vender é uma arte. Porque se seguir toda essa orientação que o Mário e o Carlos estão passando aqui para nós, eu tenho certeza que se você acha que não é um bom vendedor, você vai fazer uma boa venda. E aquilo que você falou, Mário, a questão do rapport, isso é muito importante, porque é a maneira de entender como que o cliente funciona. Eu vou falar de mim como cliente. Eu entro numa loja, assim do nada, não estou ali, não fui especificamente para comprar alguma coisa. Às vezes eu estou procurando um presente. Eu sou chata com isso, eu quero um presente com a cara de quem vai ganhar, não com a minha cara. Mas, de certo modo, ele tem a minha característica também. Aí vem aquele vendedor e fica aqui no meu pé. Olha, eu quero te mostrar isso, quero mostrar aquilo. Eu falo, deixa eu dar uma olhadinha, depois eu falo com você. Então, é uma coisa que me irrita. Já saí muitas vezes de loja, porque o vendedor fica ali no meu pé. Ele me tira a liberdade da escolha. Como é que a gente convive com isso? Como é que dá para mudar esse tipo de vendedor? Na formação que vocês têm, nessa escola de formação, vocês conseguem tirar esse tipo de vício? Eu não sei se é um vício ou se é uma formação errada. O que acontece? Primeiro passo, como é que você consegue melhorar e evoluir? Primeira coisa, você precisa se enxergar. Então, nos nossos trabalhos, inclusive até nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui, o internauta que é um vendedor, ou que tem o desejo de atuar em vendas, ou que, mesmo que não atue como vendedor, mas que pode desenvolver essas habilidades, ele começa a se perceber. Então, uma das formas é você ter acesso à informação. E a partir daí você precisa se enxergar. Uma das atividades que nós utilizamos bastante em treinamento porque assim, uma coisa é trabalhar teoria em vendas, outra coisa é trabalhar prática em vendas e prática no dia a dia. Nós realizamos simulações. Então, uma das formas, nós filmamos as negociações, onde alguns participantes eles se dão conta de como eles atuam como vendedor, como comprador, e a partir daí, o vendedor ele tem que identificar qual que é o ponto forte dele, qual que é o ponto fraco, a partir daí fortalecer os pontos fortes e criar estratégias para desenvolver esses pontos fracos. Quando você reconhece seu ponto fraco, é que nem um gestor, se ele não tem uma competência muito bem desenvolvida, ou ele contrata alguém, e paralelo a isso ele conhece e vai desenvolver isso. É muito comum que as pessoas geralmente elas gostam de fazer aquilo que elas fazem bem, ou que elas acreditam que fazem bem. Se a pessoa acredita que vende bem, por mais que ela não venda bem, ela vai se empenhar, ela vai se dedicar e ela vai ganhar dinheiro, ela vai realizar vendas, e ela vai se sentir importante com isso e realizada. Muita gente diz que não sou bom vendedor porque acha que não é bom vendedor mesmo, não acredita, e aí não vem só a questão da técnica, tem aquela questão do que a pessoa acredita, de como ela se enxerga. É como falar em público. Tem pessoas que falam errado, que falam palavrão e que não tem aquele estereótipo clássico de um palestrante muito intelectualizado e tal, mas ele vai e faz do jeito dele e as pessoas se encantam. Por quê? Porque ele foi natural. Então eu diria
que as pessoas que querem se tornar vendedores, ou atuar nessa profissão de vendas, ou até mesmo desenvolver algumas competências, a primeira coisa é estudar e ler. Outra forma é atuar em vendas, e outra forma é talvez ter um gestor, ter um colega que acompanhe, que dê feedback, ou investir numa formação, né, onde você possa ter, trocar experiências. Aí você pode falar assim, pô, Carlos, o internauta pode estar perguntando, pô, Carlos, mas como você e o Mário aprendem sobre vendas? Além de estudar várias ferramentas internacionais, brasileiras, processos de vendas, nós convivemos com vendedores. E eu procuro identificar, vou por exemplo, colocar um exemplo. Nós fizemos um trabalho na Baterias Moura, que é uma líder em baterias de vendas no Brasil. É uma das baterias com mais qualidade, não é a mais barata e é a que mais vende. E aí nós procuramos identificar como que esses caras pensam. Então nós mapeamos quais objeções e como que eles argumentam com essas objeções, e isso faz o que? Agrega conhecimento. Então, por exemplo, se eu sei lá, oferecer um produto, você comprou e me dá $1, é uma coisa. Você ficou com um produto, eu fiquei com $1, R$1. Mas agora, se eu trocar uma informação, um conhecimento, trocar experiências, você acaba ficando com muito mais experiência, eu também. Então, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 vira 3. Exatamente. E assim, o grande desafio é que o vendedor, ele tem uma carreira, uma atividade muito solitária. Porque geralmente as reuniões, elas são reuniões para cobrar resultado, alinhar as metas e realizar planejamento. E às vezes falar sobre produto e tudo mais. São poucas as empresas que realizam reuniões com foco em desenvolvimento, que é o quê? Reuniões para troca de experiências. Isso, as melhores práticas. As melhores práticas. Uhum. Isso falta. Falta por quê? Porque gestores de vendas também são poucos aqueles que estão preparados para atuar como líder coach. Claro, você até, claro. Nós estávamos conversando, né, que você tem alguns cursos que fala que treina aí o líder coach, e um bom gestor, ele, além de focar resultados, ele tem que ser um coach da equipe. E muitos, eles cobram resultado, mas eles não desenvolvem. Não desenvolvem, exatamente. E aí que está o pulo do gato, eu acredito. Então, nós estamos aqui de novo, chegando ao final do nosso segundo bloco do programa de hoje. E vocês que nos acompanharam já sabem, quer desenvolver suas competências de bom vendedor? Procure pelo Carlos Cruz, pelo Mário. Ele vai deixar de novo aqui os contatos para que você descubra qual é o seu talento natural. O que você tem de melhor e ainda não está usando? O que pode despertar esse vendedor? Você acha, mas eu não sou um bom vendedor. Será que não é? Você já experimentou fazer uma boa venda? Então, Carlos e Mário, fiquei muito feliz de recebê-los. Espero recebê-los outras vezes. Eu vou pedir que você deixe uma mensagem para os nossos internautas e repita os contatos para que eles possam encontrá-los. O site é www.ibvendas.com.br. O meu e-mail, que pode inclusive ir direto para mim, é carlos@ibvendas.com.br. O Mário pode falar do e-mail dele, mas eu queria adiantar, primeiro agradecer a oportunidade, te parabenizar pelo excelente programa. Fico muito contente, né, de fazia um bom tempo que nós não nos encontrávamos, mas fico muito contente em ter a oportunidade de estar aqui com você. E parabéns mesmo. Obrigada, Carlos. Além disso, eu quero aproveitar e deixar para o internauta uma mensagem, que eu diria o seguinte, que vender não é um resultado, é uma jornada. E se tornar vendedor não é só uma profissão, mas eu acho que é um papel que você pode exercitar na sua vida, independentemente de ter no seu cartão vendedor. Se você é um vendedor, não tenha vergonha de dizer que é vendedor. Colocar lá consultor de negócios, gestor, gerente de contas, coloque isso, tudo bem, mas enxergue que você é um vendedor. Tenha prazer em abraçar essa profissão, porque o bom vendedor é aquele que tem prazer quando o cliente compra e o cliente fica satisfeito. Diferente daquele que, eu não gosto de vender, fica com vergonha e acha que está tomando dinheiro do cliente. Esquece. Nós pagamos por algo e nós sabemos e pagamos com prazer quando nós vemos valor naquilo. Então, se você como vendedor for um vendedor de valor, ou seja, que ofereça para as pessoas aquilo que tem significado, você vai ser muito bem sucedido em qualquer área. Então minha mensagem é essa. Muito obrigada, uma boa mensagem. Mário, o que você deixa aí para os nossos internautas? Primeiro, obrigado, né? É um prazer estar aqui com vocês. É ótimo a gente poder contar com espaços como esse, né? Eu não tenho dúvida de que o internauta sabe disso e reconhece valor nisso, né? Obrigado a vocês que ficou esse tempo com a gente. Primeiro contato, então mario.rodrigues, S no final, @ibvendas.com.br. A gente está lá à disposição de vocês, né? E com relação à mensagem, vendedor ou aquele que ainda não se intitula vendedor, eu digo de carteirinha. Eu, quando comecei a trabalhar com vendas,
né, há muito tempo atrás, eu tinha vergonha de dizer que era vendedor. Eu me lembro quando cheguei em casa, e a gente sempre testa isso com a mãe, né? Eu cheguei pra minha mãe, olha, eu fui contratado e eu vou ser representante comercial. E ela me disse, mas isso não é vendedor? É vendedor, né? E hoje, depois de tanto tempo, e falando com executivos, falando com empreendedores, é engraçado que a pessoa sobe, quando ela chega lá no topo, ela diz, olha, eu sou vendedor e foi isso que me trouxe até aqui. Hoje, quando me perguntam, eu já respondi que era comunicólogo, depois eu fiz lá um MBA em administrador, eu respondi que era administrador, fiz marketing, dizia que era marqueteiro. Hoje, qualquer um que me pergunta, profissão, eu digo vendedor, né? E com muito orgulho. Vendedor é o braço, eu digo que são os olhos e os ouvidos das empresas. As empresas são instituições frias, são instituições que não se falam. Elas se falam através de canais, e que o canal que os braços mais longos dela, eu digo que é a área comercial. É a porta de entrada, a né? porta a de entrada. E uma outra coisa, toda empresa tem várias portas de saída, né? Todos são centros de custos. O vendedor, a área de vendas, a área comercial, é o único centro de receita. É por onde entra a receita, então parabéns para aqueles que são vendedores, para aqueles que ainda não são, sejam bem-vindos, venham trabalhar com vendas. Bem lembrado, a porta de entrada, a área de venda é muito importante dentro da empresa. Carlos, Mário, muito obrigada por terem aceitado vir aqui nessa manhã de quarta-feira compartilhar essa experiência maravilhosa aqui conosco em A Hora do Coach na Clique TV. E eu espero todos vocês dois são meus convidados para estar comigo no dia 16 na Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista 509, das 18 horas às 21h30, quando lançarei o livro Manual Prático de Coaching, Ferramentas para Potencializar Competências de Liderança. Eu conto com todos vocês. Muito obrigada pela audiência e até a próxima quarta-feira.